O código mental que separa ricos de pessoas comuns. Existe um padrão invisível que define quem prospera e quem nunca sai do lugar. E o mais impressionante, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que esse padrão existe. Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas mesmo assim não avançar? Você se esforça. Você tenta melhorar. Você busca aprender. Mas existe algo que parece sempre te manter no mesmo nível. E com o tempo, isso começa a parecer normal. Talvez a vida seja assim. Talvez não seja para mim. Talvez eu não tenha o que é preciso. Mas e se isso não for verdade? E se o problema não for falta de capacidade, mas um padrão invisível, repetido todos os dias? Hoje, você vai enxergar isso. E quando você enxergar, não vai conseguir mais ignorar. Existe um código, mas não é um segredo escondido. Não está em um livro raro. Não está em um lugar inacessível. Ele está na forma como você pensa. E isso muda tudo. Imagine duas pessoas com exatamente a mesma oportunidade. Uma olha e pensa: isso pode funcionar. A outra olha e pensa: isso não é para mim. A oportunidade é a mesma, mas o resultado será completamente diferente. Porque não é a realidade que define o resultado. É a interpretação. E a interpretação é guiada por um padrão interno. Um código. Que você repete todos os dias sem perceber. Agora preste atenção nisso. Pessoas comuns e pessoas que prosperam não vivem realidades tão diferentes. Elas pensam de formas diferentes. Pessoas comuns esperam o momento perfeito. Pessoas que prosperam criam o momento. Pessoas comuns evitam risco. Pessoas que prosperam aprendem a lidar com ele. Pessoas comuns focam no que pode dar errado. Pessoas que prosperam focam no que pode dar certo. E essa diferença parece pequena, mas ao longo do tempo ela se torna enorme. Porque cada decisão é guiada por esse padrão. Tudo começa com um pensamento, e esse pensamento define o que você faz. Se você pensa, isso não vai dar certo, você hesita, você adia, você não se compromete, e o resultado confirma exatamente aquilo que você pensou. E assim, o ciclo se repete. Agora imagine isso acontecendo todos os dias, durante anos. Isso deixa de ser comportamento e vira identidade. Eu sou assim. E quando algo vira identidade, você para de questionar. Agora, eu quero que você faça algo diferente. Observe sua própria mente. Quando surge uma oportunidade, qual é o seu primeiro pensamento? Sem filtrar, sem corrigir, apenas observe. Porque esse primeiro pensamento é o seu código em ação. E é aqui que começa a mudança. Não quando você tenta fazer mais, mas quando você começa a perceber mais. Você não precisa destruir o seu padrão, você precisa atualizar ele. E isso acontece através de pequenas mudanças, não radicais, consistentes. Ao invés de dizer, isso é impossível, pergunte, como isso poderia ser possível? Ao invés de dizer, eu não consigo, diga, eu ainda não sei como, mas posso aprender. Essas mudanças parecem simples, mas reprogramam o seu código. Existe um momento que não faz barulho. Não tem anúncio. Não tem confirmação externa. Ninguém percebe. Mas ele acontece. É o momento em que você deixa de reagir
e começa a escolher. Até então, você vivia no automático. Pensava sem perceber. Duvidava sem questionar. Recuava sem entender porquê. Mas aos poucos, algo muda. Você começa a observar antes de reagir. Começa a perceber o pensamento antes de acreditar nele. E esse pequeno espaço muda tudo, porque pela primeira vez você não está sendo conduzido. Você está decidindo. E decisão é o início de qualquer transformação real. Você ainda sente medo, mas não para. Ainda sente dúvida, mas não recua. E isso cria algo novo. Não fora, mas dentro. Uma nova identidade. Não alguém que tenta mudar, mas alguém que já começou a mudar. E essa é a virada que quase ninguém vê, mas que muda completamente o destino de uma pessoa. O código da riqueza nunca foi sobre dinheiro. Dinheiro é consequência. O código sempre esteve na forma como você pensa, na forma como você interpreta, na forma como você reage à vida. E por muito tempo, talvez você tenha acreditado que o limite estava fora, nas circunstâncias, nas oportunidades, nas condições. Mas agora, você começa a perceber algo diferente. O limite nunca foi o mundo, foi o padrão. Um padrão silencioso, repetido tantas vezes que parecia verdade. Mas não era. Era apenas hábito mental. E aqui está o ponto mais importante de todo esse vídeo. Se foi aprendido, pode ser desaprendido. E se pode ser desaprendido, pode ser substituído. E quando isso acontece, a realidade começa a mudar. Primeiro dentro, depois fora. Talvez você ainda não esteja onde quer, mas agora você enxerga. E quando você enxerga, você não consegue mais voltar a viver no automático. Cada pensamento agora carrega uma escolha. E cada escolha carrega um caminho. E cada caminho leva a um destino diferente. Então a pergunta deixa de ser: por que minha vida é assim? E passa a ser: que padrão eu estou escolhendo repetir? Porque no momento em que você muda isso, tudo começa a se reorganizar. Não de forma mágica, mas de forma inevitável. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma parte de você já reconhece essa verdade. E talvez esse seja o momento de parar de ignorar isso. Agora me diz, você vai continuar repetindo o mesmo código? Ou vai começar a escrever um novo? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui, você não apenas escuta, você desperta. E quando você desperta, não existe mais volta.